Prezados alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, tá? Aqui quem fala novamente, o professor André, tá? É, Nós vamos então falar sobre o nosso último assunto, nossa última aula do módulo 4, que é conservação pelo uso do sal e desidratação. Nós vamos observar a importância, né, por que do uso do sal como conservante de alimentos e também seu efeito, no caso, de desidratação, né, desses alimentos. E, claro, utilizando outros processos, né, como a secagem propriamente dita, né, e vamos observar também, vamos ver, estudar alguns produtos à base de carne, né, feitos utilizando determinadas quantidades de sal, né. A gente vai ver aqui que alguns produtos utilizam sal de fato, mas alguns outros fatores influenciam, né, como o corte, o tipo de corte do boi, bem como uma determinada concentração de sal, né, dependente de cada tipo de produto carne, utilizando elevadas concentrações de sal. Correto? Então vamos começar, tá? Falando aqui, conservação pelo uso do sal e desidratação, né? O sal, juntamente com o açúcar, né, são os métodos mais antigos de conservação de que se tem relato, né? Nós temos relatos aí de muitos anos antes de Cristo, civilizações utilizando diferentes tipos de alimentos para salga, né? Seja carne, seja peixe e outros alimentos mais que utilizam esse tipo de conservação, né? Não só a questão da conservação, como também influencia também na questão do sabor, né? Nas características sensoriais do produto. E o principal efeito do sal, né, nos alimentos seria reduzir a atividade de água. Essa atividade de água ela é um pré-requisito muito importante para a questão do crescimento microbiano, tá? Quanto maior a atividade de água, né, quanto mais próxima de melhor o micro-organismo vai se desenvolver, tá? Então, justamente, um alimento com determinadas concentrações de sal reduzem essa atividade de água e prolongam a vida útil desse produto, tá? Coloquei aqui também incorporação do sal. O sal ele penetra no alimento, assim como quando ele penetra no alimento, a água presente no alimento vai sendo removida, proporcionando assim uma destruição microbiana ou a impossibilidade desse micro-organismo se desenvolver nesse alimento de uma forma significativa, tá? A salga se trata da desidratação do músculo, né, da carne, vamos dizer assim. A penetração do sal depende de fatores físicos e químicos, né? E o fluxo da concentração de sal, né, vai do meio mais concentrado, ou seja, o meio mais concentrado de sal para aquele de menor concentração de sal, né? Assim que essa é a direção do fluxo, tá? E assim que, à medida que esse alimento vai ficando cada vez mais salgado, né, cada vez o sal vai se incorporando a esse alimento, né, ocorre meio que um equilíbrio, né? E aí não ocorre mais tanto essa questão da salga do alimento, tá? A adição de sal pode ser feita de forma artesanal ou forma industrial também. E os tipos básicos são 3 tipos, né? A salga seca, que é a adição de sal, salga úmida relacionada à salmoura, e a salga mista, que é uma mistura dos dois. A escolha do processo vai depender de alguns fatores, tá? Ou se você vai usar o salga seca, ou salga úmida, tá? Ou salga mista, vai depender da matéria-prima, do objetivo, fatores econômicos e qual o tipo do produto também que você vai querer obter ao final desse processo de salga. A salga seco, ela é realizada
de uma forma de deposição, você colocando o sal em cima do seu alimento, ou friccionamento é como esfregar o sal no produto. Tá? A salga úmida, ela é feita em tanques, esse produto é mergulhado em tanques com salmoura com uma determinada concentração de sal, tá? E a salga mista, né, as salgadas, elas são submetidas a um tanque com salmoura, né? As peças que foram salgadas a seco são colocadas também em tanques com salmoura, tá bom? A salga, ela é influenciada por alguns fatores, né, como questão do sal, né, microflora do sal, além da pureza e também da granulometria desse sal. Granulometria, na verdade, é o tamanho do grão de sal, né? Matéria-prima também, né, o quão fresco está a sua matéria-prima, o conteúdo de gordura também, e a espessura, né, quanto mais espessa a sua peça, quanto maior a sua peça, quanto mais larga a sua peça, o sal vai demorar um pouco mais a penetrar nesse alimento, tá? Principalmente no caso da sua peça de carne, por exemplo. O clima também influencia, né? A temperatura ambiente, além também da questão da umidade relativa, tá? Que não pode ser, a umidade no caso não pode ser, recomenda-se que não seja uma umidade tão elevada assim, se possível. Coloquei aqui algumas concentrações de soluções salinas e os seus respectivos efeitos. Como a gente pode observar, uma concentração a 10% ela inibe grande parte das bactérias, né, em especial as bactérias patogênicas. Tá? Uma solução salina a 22% proporciona a inibição de Staphylococcus aureus. Esse micro-organismo, ele é um micro-organismo patogênico e ele cresce em alimentos com elevadas concentrações de sal, né? Elevadas concentrações de sal e alimentos também com atividade de água reduzida. Se eu não me engano, o Staphylococcus ele resiste a uma atividade de água em torno de, se eu não me engano, 0,86. Até uma umidade de até uma atividade de água de 0,86, esse micro-organismo pode crescer, tá? E ele é um patógeno bem desagradável, vamos dizer assim, né? Falando das bactérias, né, a gente fala que geralmente não cresce meio com açúcar, meio com sal, não cresce nada. Não, cresce sim, né? Crescem as bactérias conhecidas como halofílicas, né, que são aquelas bactérias que crescem em elevadas concentrações de açúcar e elevadas concentrações de sal. Falar um pouco aqui agora das carnes salgadas, né? Vamos falar aqui sobre alguns tipos de carnes salgadas, bem como algumas diferenças entre esses tipos de carne, né? Com relação às carnes salgadas, é uma técnica usada, como eu falei no início da aula, usada, né, por diversos povos por muitos anos em diferentes épocas, né? Sempre há um relato de utilização de carnes salgadas. Inicialmente, né, imersão de suínos imersos em barris com banha e sal, né? Já na era cristã, submetidos à exposição ao sol, sendo salgados ou não, o produto podia ser só seco ou também seco e salgado. Tá? Outro relato aqui dos gregos, no caso, secagem de carne e peixe com sal, né? No continente americano, né, os índios faziam muito uso de desidratação de produtos de carnes, né, e os colonizadores também utilizavam um pouco dessas técnicas. E na Europa, exposição ao sol seguido de salga, né? Na Europa na verdade, esses processos de carne salgada, eles foram trazidos da Europa para aqui para o Brasil nos tempos coloniais. Tá? Vamos ver aqui. Brasil colonial, fabricação de produtos cárneos salgados. E aqui no Brasil, né, os principais... Eu coloquei aqui 3 produtos, né, desses produtos salgados, dessas carnes salgadas que são utilizadas aqui como alimento aqui no Brasil, né, dentre as mais conhecidas, né. Coloquei aqui, no Brasil destacam-se
essa foto aqui, a esquerda, né? O charque, não, desculpa, a carne de sol, né? O charque e o produto também conhecido como jerked beef, ou também na tradução, né? Fazendo a tradução via Google Tradutor, né? É carne seca, né? Mas chamam de jerked beef, né? A gente vê alguns mercados aí, praticamente todos os mercados têm esse tipo de produto, tá? E a gente vai falar um pouco sobre cada um desses 3 produtos, certo? Falar sobre a carne do sol. O que é a carne do sol? É um produto semi-dissecado, ele é levemente salgado, de rápida perecibilidade. Ele é de rápida perecibilidade pelo fato de apresentar uma umidade um pouco mais elevada se comparado com os outros 2 tipos de carne, né? Ele é úmido e não é tão salgado quanto os outros. É um processo que envolve uma tecnologia mais artesanal, é um produto muito apreciado, especial nas regiões norte e nordeste do Brasil, e alguns restaurantes aqui da região sudeste também se encontra, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um lugar que é conhecido como, chamado de Centro de Tradições Nordestinas, onde a gente encontra muitos pratos à base de carne de sol, por sinal assim, é bem saboroso, né? E uma das características aqui da carne de sol, como eu falei, baixa concentração de sal, elevada umidade, consequentemente elevada atividade de água, se eu não me engano em torno de 0,92%, o que torna a carne de sol um produto muito perecível, com a validade assim de poucos dias. As etapas do processamento da carne de sol, né? A matéria-prima da carne de sol, para o preparo da carne de sol, ela é representada por cortes traseiros, tá? Como patinho, colchão mole, colchão duro, alcatra e contrafilé, né? Desossados e cortados em pequenos pedaços. Tá? A salga é feita apenas a salga seca, tá? Com sal grosso, fino, moído ou intermediário, isso aí vai a critério de cada um, né? Essas carnes, após o processo de salga, essas carnes são empilhadas umas às outras por 4 horas, né? Para proporcionar esse tempo, para proporcionar uma maior penetração do sal. A concentração de sal fica entre 3 e 8%, né, do peso do produto, né? Então, quanto maior a adição de sal, menor a umidade, tá? Mas esse produto não é tão seco assim como eu acabei de dizer. Tá? Em seguida, escorrimento da salmoura e lavagem, né, para melhorar a aparência do produto, diminuir o acúmulo de sal, né? Essa etapa, na verdade, ela não é uma etapa obrigatória do processo, é uma etapa optativa. Tá? Isso aí fica a critério ou não de quem está preparando a carne de sol. A secagem é realizada na sombra, em locais cobertos e protegidos contra insetos, né, no período entre 3 e 5 horas. Tá? É recomendável, né, que se utilize, que se esteja atento a algumas questões, como as oscilações no clima e também na questão da salga do produto, também, né, verificar se o teor de sal ele tá de acordo com o produto, né. Variação com relação ao teor de sal, umidade e vida de prateleira, né. Quanto essa aqui é a carne de sol, né, submetida à secagem, né, e no varal, né. Como vocês podem observar, é um ambiente com sombra, né. E a embalagem e comercialização. Ela é comercializada a temperatura ambiente, tá bom? A validade, ou seja, a vida de prateleira, varia entre 3 a 4 dias. Tá? O aumento do período de conservação, né? Essa carne, ela pode a carne de sol, ela pode se concentrar, ela pode apresentar uma validade um pouco maior, ela pode durar um pouco mais, né,
se submetida à refrigeração ou também embalada a vácuo. Tá? Pode auxiliar no aumento da vida de prateleira da sua carne de sol. Tá bom? Então vamos lá, agora falar sobre o charque, né, que é uma carne um pouco mais salgada, bem mais salgada do que a carne de sol. Tá? E aqui é uma definição do charque, né? Segundo o Respoá, entende-se por charque, sem qualquer outra especificação, a carne bovina salgada e dissecada. Quando a carne empregada não for de bovino, depois da designação charque, deve-se esclarecer a espécie de procedência. Na elaboração do charque é permitida a pulverização do sal. O charque ele apresenta uma umidade um pouco menor, bem menor do que a carne de sol, se comparado, né? 45% de umidade na porção muscular. Foi um produto, né, o charque, ele inicialmente, no século XVIII, até o século XVIII, ele foi comercializado mais na região nordeste do Brasil, sendo em seguida, ele foi migrado, né, esse produto ele migrou para a região sul, tá? E até o início do século XX, era uma das principais, se não a principal, atividade econômica, uma das principais, porque até aquela época, né, a gente tinha outras atividades econômicas, né, como cultivo de café, dentre outras atividades. Então foi uma das principais atividades econômicas até o início do século XX. Né, e o charque ele é considerado um dos primeiros produtos industrializados feitos no Brasil. Algumas etapas aqui, falar aqui das etapas de fabricação do charque. Né? A matéria-prima pode ser tanto cortes do dianteiro, como acém, paleta, ponta de agulha e pescoço, como também cortes do traseiro, né? Colchão duro e maminha. Geralmente, quando a gente vai adquirir um produto desse, um charque, ou também um jerked beef, né? Geralmente está especificado de qual parte vem esse corte. Tá? Geralmente vem escrito corte do dianteiro ou outro tipo de corte, entendeu? Eu estive no mercado hoje e pude averiguar isso, né, também. E algumas fotos que eu coloquei de produtos aqui também eles colocam de qual parte, né, do dianteiro, enfim. Tá? E essa questão do corte pode influenciar na apresentação e também no preço do produto, né? Já que a gente sabe que, no geral, os cortes traseiros são bem mais caros que o dianteiro, pelo fato de serem cortes mais nobres, né? Já que a parte mais nobre do boi é a parte traseira, não a dianteira, né? Vamos dizer assim. São utilizados dois tipos de salga para a obtenção do charque, tá? Salga úmida e a seca. Né? A salga úmida, as peças são submetidas em tanques de imersão, ou seja, a peça de carne ela é inserida no tanque com salmoura, uma salmoura com uma concentração em torno de 335 gramas de sal por quilograma de água, e recebe-se banho na salmoura e o excesso de sal ele é escorrido por cerca de 30 minutos, tá? A fim também de remover um pouco dessa umidade que a salmoura pode deixar no produto. Tá? A salga seca, né? Plataformas em pilhas de diferentes camadas de mantas, intercaladas com sal grosso, né? Vocês vão ver uma foto aí daqui a pouco. Tá? A cada período de 24 horas as pilhas devem ser revolvidas, né? A fim de uniformizar a concentração do sal presente no seu corte, né? Na carne. Tá? Isso aqui é um processo de salga, né? do charque, né? E os funcionários aí com umas pás, isso aí é sal, aí eles estão colocando sal em cima das pilhas dos cortes de carnes aqui, tá bom? A ressalga ela é realizada sempre ao movimentar a pilha. Você pode movimentar a pilha, remover um pouco de sal, você ressalga, readiciona
o sal no seu produto, tá? Com o objetivo de manutenção da uniformidade da distribuição, do sal. E essa quantidade de sal, né, fica em torno de 12 a 15% do peso da pilha, daquela pilha de carnes que a gente acabou de ver ali no slide anterior. Tá? A outra etapa é a pilha de volta, a inversão da posição das mantas, né, daquelas mantas lá de carne. Né? E essa é a última etapa da salga seca. Essa aqui é a pilha de volta, né? Coloquei uma foto aqui. A tombagem é a inversão da posição das mantas, só que sem a adição de sal, né? Ao contrário lá da pilha de volta, a tombagem. Na pilha de volta a gente adiciona sal, na tombagem não, tá? Serve para uniformizar a concentração de sal por toda a peça e verificar algum tipo de alteração microbiológica, né? Seja vermelhidão acima dos limites, né? Dentre outras alterações desse tipo de produto. Tá? A pilha de inverno é um processo mais alternativo, né? Devido a condições de clima. A lavagem das mantas serve para remover o excesso de sal, tá? Retirar aquele sal residual presente na superfície das mantas. E a secagem, ela é realizada ao sol em varais duplos ou cavalete, né? Eles são dispostos paralelamente, né? Vocês vão ver as fotos ali. E observar sempre o sentido do norte-sul, né? Onde o sol se põe, onde o sol nasce, né? Com o objetivo de aproveitar melhor a questão dos raios solares, tá? E também do vento. O produto é seco basicamente exposto ao sol, recebendo também uma determinada quantidade de vento, dependendo de onde esse produto é desenvolvido. Tá? Isso aqui são charques submetidos à secagem, né? Você vê aqui são várias pilhas, né? Várias peças de carne dispostas no varal. Com relação à secagem, a gente tem que evitar alguns problemas, né? Evitar a dessecação excessiva da superfície do produto e a perda de umidade da porção interna, tá? Porque esse produto, apesar dele ser bastante seco, ele tem que apresentar uma umidade final padrão em torno de 44 a 45%. E após essa etapa, as mantas ficam em descanso, empilhadas na plataforma pavimentada e coberta. A maturação serve para desenvolver as características sensoriais do charque. E essas características sensoriais são desenvolvidas, né, através dessas bactérias, né, desses micro-organismos, né, micrococos, pediococos, né, eles têm como objetivo proporcionar o desenvolvimento das características sensoriais do charque na maturação. Alguns tipos de embalagens de charque aqui, né? Como vocês podem ver aqui nessa embalagem aqui abaixo aqui à direita aqui, esse charque Guacira, né? Charque de dianteiro, né? E algumas o outro aqui ponta de agulha, né? Tem sempre que estar especificado de qual parte de qual parte é o seu charque, né? A fim de questões de precificação também, né? E a embalagem, o charque ele pode ser acondicionado em fardos de 30 kg, uma embalagem de meio quilo e 1 kg, né? Embalagem a vácuo, né? Se bem que a gente vê algumas, no caso, mais a carne seca, né? Assim, não embalado a vácuo, né? Mas embalagem de isopor, envolto em plástico mesmo, né? Mas no caso aqui, o charque tem que ser embalado a vácuo, uma validade apresentando uma validade de 4 meses, né? Bem superior, no caso, à carne de sol. Aqui outras embalagens, né? Charque embalagem de 30 kg,
de 400 gramas, né, aqui de 30 quilos e também 5 quilos, né, diferentes tipos de embalagens do Shark. Né. Agora falar um pouco sobre o Jerked Beef. Segundo a instrução normativa, né, entende-se por Jerked Beef, carne moída, ou carne bovina salgada de secado, né, produto carne industrializado, obtido de carne bovina, né, adicionado de sal e sais de cura, submetido a um processo de maturação e de secação. Vocês podem observar a primeira diferença do Jerked Beef com relação aos outros processos. Né? Ele é diferente, tá? Ele é bem diferente, mas uma diferença básica, né, que se observa aqui, que não se observaram nos outros dois tipos de produtos carnes, é com relação à adição de sais de cura. Né? O Jerked Beef, né, ele é adicionado de sais de cura, com nitrato e nitrito, ao contrário da carne de sol e do Shark, que não são adicionados desses tipos de conservantes. O Jerked Beef, na verdade, é uma versão tecnologicamente melhorada, né, do Shark. Né? Desenvolvida é uma outra variável, né, do Shark, né? Conhecido também como carne bovina salgada, apurada e seca. E o processo de fabricação dele é semelhante ao Shark, com exceção, né, com o acréscimo da adição, da injeção de com a adição de sais de cura nesse produto. Né? E a matéria-prima, carne dianteiro, né, e outros cortes menos nobres, né, do Jerked Beef. Composição, uma umidade um pouco quase parecida, né, com a do Shark, 55%, né, de umidade, atividade de água máxima de 0,78, que faz com que pouquíssimos micro-organismos, né, cresçam com essa atividade de água. Os patógenos, ou seja, aqueles que causam doença para o nosso corpo, é muito difícil crescer a essa atividade de água, né, justamente pelo fato de ser um produto com elevada concentração de sal. E além da concentração de sal, ele apresenta também a questão da adição de sais de cura. E o fluxograma para a obtenção do Jerked Beef, né, ele é desenvolvido nas mesmas etapas do Shark. Desossa, salga úmida, salga seca, tombos, lavagem, secagem ao sol, abafamento, embalagem e comercialização. Basicamente o mesmo processo de fabricação do Shark, né? Sendo que em algum momento aqui entre a desossa e os tombos aqui também tem a questão da adição de sais de cura nesse produto. Certo, gente? Então, o que concluímos aqui? A salga é um conservante muito importante pelo fato de reduzir a atividade de água e proporcionar uma maior segurança do seu produto carne, né, dos produtos carnes aqui que a gente acabou de ver. Tá? E além da função conservante, ele apresenta outras funções, né, como funções também sensoriais. A salga também serve para dar um sabor característico àquele produto. Verificar sempre as condições de armazenamento, para verificar se questões de temperatura, de umidade relativa, né, verificar sempre questão dessas condições de armazenamento. Tá? E também, muito importante, o controle correto das etapas de processamento, a fim de que o seu produto final ele apresente todos aqueles padrões, alguns daqueles padrões que eu acabei de informar para vocês. Tá? Atividade de água reduzida, tá? Umidade reduzida, obviamente, tá? E uma concentração de sal desejável para aquele produto que você for desenvolver, seja carne seca, seja o Shark, seja carne de sol. Tá? Observar sempre esses detalhes. Certo, gente?
Então é isso, essa aqui é a nossa última aula, tá bom? Do módulo 4. Eu vejo vocês no módulo 6, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado do material, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, entre em contato também com a doutora Suelen, que a gente vai auxiliar vocês ano que for possível, tá bom? E mais, como eu falei, até o módulo 6 aí, e desejo sucesso aí para vocês todos aí ao longo do curso, tá bom, gente? É isso aí, muito obrigado, tá? E até o próximo módulo, tá bom?